Olá, tudo bem? Estou aqui mais uma vez para estudar a Bíblia com você e hoje eu quero ler o Salmo 19. Nós vamos ler e tentar entender um pouquinho desse salmo escrito por Davi, o rei Davi, o segundo rei de Israel, que viveu mais ou menos 1000 anos antes de Jesus. Então, cerca de 3000 anos atrás, Davi escreveu esse salmo tão lindo, um salmo que fala da majestade de Deus exposta nos céus, que reflete um pouquinho de sua beleza. E qual é a nossa resposta diante de alguma coisa tão linda como isso que Deus fez? Então deixa eu ler o Salmo, eu vou ler em 3 partes o Salmo, ele é escrito e dividido muito bem em 3 sessões, e eu vou ler a primeira para você que diz assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Davi está dizendo que quando ele olhava para o céu, talvez numa noite estrelada, aquele pastorzinho de ovelhas, talvez ainda jovem, mas poeta, com o coração que amava tanto a Deus, ele olha para o céu estrelado, ele diz assim: o céu está falando alguma coisa, está me mandando alguma mensagem a respeito do Deus que o fez. E o firmamento, que é uma outra palavra para o universo, está falando das obras das mãos de Deus. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Eles estão sempre falando, nunca para. Às vezes nós paramos de falar. Eu sou um pastor, eu prego quase todos os domingos, eu abro a Bíblia na igreja e falo, explico o melhor que eu posso. Mas segunda-feira, terça, quarta, eu necessariamente não estou pregando, não é? Mas Davi está dizendo que todos os dias e todas as noites os céus estão anunciando, falando alguma coisa a respeito de Deus. Não há linguagem, não há palavras, deles não se ouve nenhum som, no entanto, por toda a terra se faz ouvir a voz de Deus. E as suas palavras são ouvidas até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos e se alegra, como um herói a percorrer o seu caminho, que se inicia numa extremidade dos céus e vai até a outra o seu percurso, e nada se esconde ao calor do sol. Davi está dizendo que o céu sempre está falando a respeito de Deus. A pergunta que eu me faço é o quanto eu ouço, quanto eu paro, quanto eu tiro tempo para ouvir essa mensagem que Deus está falando. Na realidade, os céus, o universo, toda a natureza não são Deus. O céu, o universo que nós olhamos não é Deus, é uma criação de Deus. Deus fez. A Bíblia diz que Deus falou e eles vieram à existência. Eles estão falando todos os dias, mesmo que não tenham uma voz como a minha, por exemplo, eles estão falando todos os dias a respeito do Deus que os fez. Será que nós paramos para ouvir? Será que no meio de um grande barulho que nós vivemos todos os dias, correndo atrás dos nossos sonhos, atrás de dinheiro e tantas outras coisas, será que nesse barulho todo de violência, de injustiça, nós conseguimos parar e ouvir a voz de Deus vindo todos os dias? A cada manhã o sol vai se levantando diante de nós e enviando uma mensagem para toda a terra, dizendo: eu estou aqui, eu que criei todas as coisas, inclusive você, eu sou Deus que criou tudo, e eu quero falar com você, eu estou dizendo para você a respeito do meu amor. Davi vai falando a respeito disso, e os céus de verdade falam muito a respeito de Deus. Pensa na grandeza de Deus que fez algo tão grande, não é? Eu tirei alguns dados aqui da internet, eu não sou especialista no assunto, mas alguns dados curiosos. Por exemplo, a espaçonave Voyager 1, ela foi lançada pela NASA em 1977. E desde então ela tem percorrido o universo a uma distância, a uma velocidade de 61.200 quilômetros por hora, todos os dias. E depois de 35 anos, numa velocidade espantosa, ela finalmente conseguiu passar a fronteira do Sol. Imagina isso, a fronteira do nosso sistema solar, perdão. Imagina que demorou 35 anos para essa espaçonave cruzar apenas a fronteira do nosso sistema solar. Hoje, os dados que eu peguei é que essa espaçonave está a 22 bilhões de quilômetros da Terra. 22 bilhões. E ela continua andando a 61 milhões de quilômetros por hora, e ela ainda não conseguiu chegar ao fim do universo.
Ela um dia tirou uma foto, ela estava a 6 bilhões de quilômetros de distância da Terra e ela conseguiu tirar uma foto da Terra, que ficou conhecida como The Pale Blue Dot, o ponto azul pálido, que foi no meio de tantas estrelas e planetas e tantas coisas, ela conseguiu tirar foto e alguém achou um pontinho como um grão de areia, era a Terra. Imagine, nós moramos na Terra, achamos tudo tão grande, tão maravilhoso, um sistema, a natureza funciona de maneira tão extraordinária, e tudo isso é apenas um pontinho de areia no meio de um universo tão impressionante como é. Aliás, o telescópio Hubble, ele informou aos cientistas, e os cientistas hoje, com base nas pesquisas, eles estimam que existe cerca de 200 bilhões de galáxias no universo, 200 bilhões de galáxias. Nós moramos em uma galáxia, não é? A Via Láctea. E eles também acreditam que a Via Láctea, apenas a nossa galáxia, ela tem cerca de 100 bilhões de estrelas. Agora, você imagine, dizem que numa noite de céu claro, bem estrelada, nós conseguimos ver talvez de 4 a 5 mil estrelas. 4 a 5 mil estrelas que eles conseguem ver. E a nossa galáxia tem cerca de 100 bilhões de estrelas. Quando eu penso nisso, quem é esse Deus tão maravilhoso que fez tanta coisa? Tantas coisas maravilhosas, impensáveis para nós. Como que nós, com toda a nossa engenharia, nós conseguimos fazer uma espaçonave que viaja 40 anos no espaço, ela está desde 1977, e ela ainda não chegou ao fim. Como é esse Deus que fez tudo isso? Esse Deus tão maravilhoso que fez todas essas coisas. Aliás, tem algum texto aqui do profeta Isaías, ele que viveu 700 anos antes de Jesus. O profeta Isaías diz assim, que, aqui eu vou ler esse texto que está em Isaías capítulo 45, ele vai dizer, Isaías diz o seguinte, versículo 18, o Senhor foi que criou os céus, o Deus que formou a terra, que fez e que estabeleceu. Ele criou toda a terra para ser habitada. O capítulo 40 de Isaías, capítulo 40, versículos 25 e 26 diz assim, a quem eu vou comparar a Deus, o Santo? Levante os olhos aos céus e vejam, quem criou todas essas coisas? É aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ele ser grande em força e poder. Nenhuma só das estrelas vem a faltar quando ele as chama. Imagina isso. Isaías está dizendo, todas essas estrelas, quem criou tudo isso? Isaías diz, foi Deus, e que com grande poder, grande força, ele chama uma por uma, pelo nome, e todas elas se apresentam diante dele. É algo extraordinário, porque se a natureza reflete um pouquinho daquilo de quem a criou, imagina quão maravilhoso é o Deus que criou a natureza. Esse universo de bilhões de estrelas e tantas coisas mais, a terra tão linda, o mar cheio de vida, e as florestas, e os animais, e o corpo humano tão perfeito. Imagine que Deus que criou tudo isso, quão maravilhoso ele mesmo não é para nós. A primeira coisa que eu penso é que Deus está se exibindo para nós, se mostrando um pouco para nós, dizendo um pouquinho, diga, olha, como eu sou lindo, como é belo, como eu sou forte. Você não admira tudo isso? Eu estou mostrando para você um pouco da minha beleza. Eu queria que você viesse me conhecer mais. Eu queria que você descansasse em mim, porque se eu sou capaz de criar um universo tão grande, será que eu não posso cuidar de você? Essa foi a pergunta que o profeta Jeremias respondeu no capítulo 32 de Jeremias, versículo 17. Ah, Senhor, Deus maravilhoso, o Senhor que fez os céus e a terra, com grande poder e com teu braço forte, coisa alguma seria demasiadamente maravilhosa para o Senhor? Essa é a pergunta de Jeremias. Será que alguma coisa seria grande demais para Deus fazer? Será que tem algum momento em que Deus vai dizer isso eu não posso? Eu não posso cuidar
dessa pessoa? Esse é o convite de Deus. Quando Davi olha para o céu e fica maravilhado com tanta beleza, Davi diz, esse Deus maravilhoso, tão grande, ele é maior do que isso que ele criou. Ele pode cuidar de mim. E assim Deus se oferece todos os dias, ele está dizendo no céu, todos os dias que o sol nasce, depois se põe, Deus está dizendo, eu posso cuidar de você, eu fiz tudo isso. Você precisa confiar em mim, você precisa me conhecer mais. É interessante que Davi faz uma comparação de Jesus, assim que eu vejo, com o sol. Davi diz assim que Deus usou todo esse universo grande e fez ali uma tenda, uma casa para que o sol morasse. A Bíblia, especialmente no profeta Malaquias, diz que Jesus é o sol da justiça. O sol que vai nascer um dia sobre nós e nós seremos grandemente abençoados o dia que vivermos nessa terra em que habita justiça, diz o apóstolo Pedro. Esse dia vai chegar. O sol está se colocando de tal maneira que essa justiça habitará perfeitamente sobre a terra. Mas Davi diz assim, que o sol, todos os dias, como um noivo que sai de sua casa e vai ao encontro de sua noiva, feliz, alegre. Imagine, Deus é um Deus feliz, que ele faz todas essas coisas e ele quer se derramar sobre a terra, como um herói, ele diz, que vai percorrendo o seu caminho, assim o sol vai percorrendo o seu dia e o seu calor é estabelecido sobre toda a terra. Deus que vai derramando sua misericórdia sobre todos nós, todos os dias, a cada dia que o sol nasce, um novo dia de misericórdia. A Bíblia também diz isso, que as misericórdias de Deus se renovam a cada dia. Todo dia novo é um dia de recebermos a misericórdia de Deus, a graça de Deus. Deus deseja nos abençoar naquele dia e ele diz, aqui estou eu de novo. De novo, eu digo, porque a minha pergunta sempre é, será que eu estou disposto a ouvir a sua voz? Ouvir essa pregação, essa mensagem que o céu está continuamente falando para mim, sem palavras, não tem som, mas continuamente dizendo para mim, aqui estou, eu refletindo a beleza de quem me fez. Se você olha para mim e você acha que eu sou lindo, maravilhoso, talvez o sol diga, talvez o dia e a noite, as estrelas digam, você acha que eu sou lindo, todo esse luzeiro celeste? Pois imagino Deus que me fez, quão mais lindo é. E essa é a segunda parte do Salmo, porque o Salmo primeiro vai dizer assim, que os céus e a terra e toda a natureza e o universo estão falando, mesmo sem palavras, continuamente dizendo, revelando quem é Deus. Como Deus é grande, como Deus é forte, é majestoso, é maravilhoso. E isso faz Davi pensar naquilo que criou o céu e a terra. E imediatamente depois de falar sobre a criação, Davi fala de quem fez, quem criou todas essas coisas. A palavra de Deus. Ele diz assim, a palavra do Senhor é perfeita, ela revigora a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, a palavra do Senhor me admoesta, me aconselha, e quando eu guardo a tua palavra, encontro grande recompensa. Davi imagina, logicamente, o seguinte, se Deus falou, como diz Gênesis capítulo 1, que Deus disse, haja luz e houve luz, haja terra e houve terra, haja noite e houve noite, pela palavra de Deus essas coisas vieram a acontecer. Deus disse, venha sol, e o sol passou a existir. Venham estrelas, e as estrelas passaram a existir. Por sua palavra forte e poderosa, Deus criou todas essas coisas. Então Davi imagina, se Deus com sua palavra criou planetas tão maravilhosos, fortes, lindos e distantes de mim, o que é que Deus pode fazer com sua palavra na minha vida? Essa é a lógica simples, porém maravilhosa de Davi. Se Deus um dia disse assim, exista o universo, e o universo passou a existir, o que aconteceria quando Deus fala com você? Para alguma coisa acontecer na sua vida, será que não tem força a palavra de Deus para acontecer?
Veja, Davi, ele usa vários adjetivos para se referir à palavra de Deus. Ele diz que a lei do Senhor é perfeita e ela tem o poder de restaurar a sua alma. Tem alguns dias que a nossa alma precisa ser restaurada, revigorada, precisa nascer de novo. E como isso vai acontecer? A palavra, aliás, no original é nascer de novo, reviver. Então Deus fala e a vida vem ao seu encontro. Ele vai dizendo que a palavra do Senhor é tão fiel que ela é capaz de dar sabedoria até às pessoas mais humildes. Quando Deus falar com você e a palavra dele entrar no seu coração, você vai ser uma pessoa sábia, é o que Davi está dizendo. Ele vai dizer que a palavra de Deus, ela é reta e justa, e por isso ela traz alegria ao coração. Quantas vezes nós vivemos dias tristes, nós temos notícias tristes, vivemos lutas tantas, às vezes vivemos cabisbaixo, e a palavra de Deus está dizendo, não precisa, porque no momento em que você ouvir a minha voz, a mesma voz que criou os mares, os rios, as árvores, os animais, que fez o seu corpo funcionar com suas veias, o seu coração e o rim e tudo mais funcionando como deveria funcionar, mesma voz, o dia que eu falar para você, eu posso te dar alegria, eu posso fazer o seu coração se alegrar. O mandamento do Senhor é puro e por isso ilumina os olhos. Como é bom viver com os olhos puros e enxergar a vida com uma ótica diferente. Às vezes somos tão pessimistas, estamos tão derrotados em tudo que olhamos, talvez porque não temos a lente correta para olhar com os olhos da perspectiva divina e olhar, puxa, existe alguma coisa boa que vai iluminar os meus olhos? Jesus mesmo fala, não é? Que se existe luz nos meus olhos, todo o meu coração será iluminado, toda a minha vida será iluminada. Às vezes os meus olhos estão cheios de trevas, porque eu não conheço a palavra de Deus. O que Davi está dizendo é que a palavra de Deus é tão pura, que quando ela penetrar o meu coração, ela vai iluminar os meus olhos. Que o temor do Senhor, uma outra palavra para a palavra de Deus, é limpo e permanece para sempre. É para sempre. Num dia que vivemos, numa época em que vivemos de tudo tão descartável, não é? Hoje tem, amanhã não tem mais, hoje está na moda, amanhã não está na moda mais. A palavra de Deus, ela é firme, ela permanece para sempre, ela é verdadeira, ela é justa, ele vai dizer. E por isso, ela é mais desejável do que o ouro puro e do que o mel mais doce. Claro, faz sentido. Claro que o ouro e o mel têm o seu lugar e a sua importância, mas de que vale o ouro e o mel se eu não tenho vida, se eu não tenho alegria, se os meus olhos são escuros e eu não consigo ver direito a vida? Davi diz, primeiro eu preciso o mais importante, eu preciso da vida para poder entender como lidar com a riqueza ou a pobreza, muito dinheiro ou a falta dele, a saúde ou a falta dela, muitos amigos ou a solidão. Eu preciso dessa sabedoria. Senão eu não vou conseguir passar por todas essas lutas que a vida nos oferece. Então Davi diz, claro que elas são importantes para mim mais do que o ouro, porque de que adianta eu ter o ouro e estar morto? É interessante que Davi era um homem muito rico, a Bíblia menciona isso, mas nós nunca conhecemos Davi por sua riqueza. Nós conhecemos Davi por um homem segundo o coração de Deus, um homem que amava Deus, um homem que amava a palavra de Deus. E ele diz assim, poxa Deus, eu olho para o céu e vejo como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor é tão majestoso de ter feito tanta coisa, o Senhor é tão criativo, quando ninguém imagina alguma coisa nova aparece que o Senhor fez. O Senhor pode usar esse mesmo poder de falar e as coisas acontecerem, o Senhor pode usar na minha vida. Nós precisamos nos submeter à voz de Deus, à palavra de Deus. Mas para isso, não podemos apenas viver uma vida distante de Deus, observando de longe. Precisamos nos aprofundar na palavra de Deus. Precisamos deixar que a palavra de Deus fale conosco. Precisamos ouvir a voz de Deus. Eu tenho dito constantemente isso, que a Bíblia é a voz escrita de Deus, escrita. Jesus é o verbo da vida, a Bíblia diz. Ele é a palavra de Deus. E sempre que eu leio a Bíblia, eu peço ao Senhor que me dê condições de que essas letras aqui, elas saltem dessas páginas e elas agarrem o meu coração e elas me tragam vida e luz e perdão e paz, coisas de que eu tanto preciso todos os dias para a minha vida. Mas eu preciso me debruçar sobre ela, eu preciso gastar tempo sobre ela, senão eu
eu nunca vou ouvir a voz de Deus. Ele está falando continuamente. Deus fala aí de tal maneira por todo o universo, por toda a natureza, e também fala pela Bíblia. O apóstolo Paulo, aliás, tem um texto muito importante no livro de Romanos, no capítulo 1, versículo 20, diz assim: os atributos invisíveis de Deus, as qualidades de Deus, assim como o seu poder eterno, a sua divindade, claramente são reconhecidos desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Por isso, os homens são indesculpáveis de dizerem que não conhecem a Deus. Romanos capítulo 1, versículo 20. Nós somos indesculpáveis. Deus está sempre falando conosco, falando através da natureza, falando através das Escrituras. Quando o autor do livro de Hebreus escreve a sua carta, ele diz assim que Deus falou sempre através dos profetas no passado. Hoje ele fala conosco através do seu Filho Jesus. Quanto você conhece a voz de Jesus? No meio de grande barulho e turbulência que afeta a nossa vida, às vezes uma tragédia acomete você, a sua família, perde o emprego, ou a saúde, alguma coisa, um relacionamento rompido, tanta coisa, vem tanto barulho na sua cabeça, você consegue ouvir, discernir a voz de Deus? Ele está falando. Todos os dias Ele está falando. Não passa um dia em que o céu não fale, não declame alguma coisa a respeito da beleza de Deus, que Jesus está falando do seu amor, a sua cruz está lá estendida dizendo: eu amo vocês, eu quero salvar vocês, eu quero dar vida para vocês, mas às vezes nós não damos ouvidos à sua voz, então não percebemos. Davi percebeu isso, Davi ouviu a voz de Deus sendo falada sem palavras pelo universo. Davi percebeu que aqui nas Escrituras Deus falava e essas coisas aconteciam, por isso ele queria que Deus falasse e as coisas acontecessem para ele também. Por isso ele termina o Salmo de maneira muito interessante. Ele termina dizendo o seguinte: quem é que pode discernir os seus próprios erros? Perdoa-me, Senhor, até dos meus erros mais ocultos que nem eu mesmo conheço. Principalmente a soberba e o orgulho. Afaste-me da soberba e do orgulho, para que ele, o orgulho, não me domine e eu fique irrepreensível diante de ti. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha, redentor meu. Essa é a resposta de Davi diante de tanta majestade. Ele viu os céus falando sem palavras. Aí ele viu Deus falando através das Escrituras e as coisas acontecendo. A resposta de Davi é: se eu tenho que falar alguma coisa, o céu fala sem palavras, Deus fala e as coisas acontecem. Se eu tenho que falar alguma coisa, eu quero que seja agradável a Deus. É isso que ele diz. Ele diz assim: Deus, diante de tanta majestade, eu me humilho. Eu me rendo ao Senhor, eu vejo como eu sou pequeno, como eu sou insignificante diante disso tudo. Eu não posso deixar que o orgulho me domine. Ele diz isso. Eu não quero ser dominado pelo orgulho. C.S. Lewis é um autor que eu gosto muito e volta e meia estou lendo e citando. É um autor irlandês e ele dizia que o orgulho é o pai de todos os pecados. E é verdade. Uma pessoa orgulhosa não quer ouvir a Deus, ela quer ouvir a si mesma apenas. Busca apenas os seus próprios interesses. E é uma pena, porque está correndo em perdição. E Deus está dizendo: não faça isso, pare o que você está fazendo, me ouve. Mas a pessoa não ouve, não quer ouvir a Deus. Nós precisamos ser humildes diante de Deus, como Davi foi. Como o apóstolo Pedro diz que precisamos nos humilhar diante da poderosa mão de Deus, que no tempo certo Ele vai nos exaltar. Mas precisamos nos humilhar. Por isso, Davi diz assim: Deus, não permita que o orgulho me domine. Paulo, apóstolo, quando escreve Romanos capítulo 6, ele diz que nós não precisamos mais, por causa da morte de Jesus, nos submetermos ao pecado. O pecado não tem mais poder sobre nós. Nós estamos livres, essa é a grande, não temos mais esse Senhor sobre nós, um Senhor cruel que nos escravizava na morte, longe da vida que é Jesus. A Bíblia diz que Jesus quebrou esse cativeiro, essas correntes foram quebradas na cruz por Jesus. Hoje somos pessoas livres, podemos dizer não ao pecado.
Por isso, Davi diz, eu não quero que o orgulho domine a minha vida. Eu não quero ser conhecido por uma pessoa orgulhosa, por ser uma pessoa orgulhosa. Eu quero ser conhecido por alguém que até o meditar do meu coração e qualquer palavra que saia da minha boca sejam agradáveis ao Senhor. O orgulhoso, talvez ele quer agradar a si mesmo. Ele quer pessoas batendo nas costas e reconhecendo as suas obras, o seu nome e por aí vai. Mas Davi diz, eu quero ser conhecido por alguém que é humilde diante de um Deus tão majestoso. E eu quero que o meu coração, sempre que o meu coração estiver pensando e que minha boca falar alguma coisa, eu quero que Deus se agrade. Eu quero agradar a Deus. Eu estou aqui diante de um auditório e o único aplauso que eu quero receber é do Deus que está vendo a minha vida. O universo fala sem palavras. Deus fala e o universo e tudo mais acontece. Se eu tenho que falar, eu quero que a minha fala apenas agrade a Deus, edifique a Deus. Por isso, Deus, perdoa dos meus pecados. Visita o meu coração. O Salmo vai dizer isso também. Sonda o meu coração. Talvez há um pecado que eu não conheça, eu estou fazendo e eu nem sei que é errado. Então me avisa, me alerta. Eu quero ser alertado, eu quero ser avisado. Me quebra todo esse orgulho dentro de mim para que eu possa viver de verdade. Porque eu olho para o céu e eu sei, eu não sou Deus. Quem fez esse céu é Deus, não eu. Então eu vou ser apenas a criação que foi redimida, resgatada, e eu me tornei filho, filha de Deus, por causa do seu amor em Jesus Cristo. Essa é a beleza do Salmo 19. Tão lindo, que revela um pouco desse Deus que está em busca de nós, querendo nos salvar, querendo se aproximar de nós. Não é impressionante que Deus, tão autossuficiente, que criou esse universo inconcebível para nós, inconcebível, como Ele ainda se importa conosco, a ponto inclusive de deixar que Jesus morresse na cruz para nos salvar. Eu quero terminar apenas com uma ilustração. James Irwin foi o 8º homem a pisar na Lua, e ele foi o primeiro a usar lá um jipe espacial, não é? Isso em 1971. E quando ele estava lá na Lua, ele escreveu o seguinte: eu fiquei maravilhado quando da Lua olhei a Terra. E eu me lembrei de uma árvore de Natal, que as estrelas pareciam mais como uma árvore de Natal. Tudo era tão frágil e tudo estava ali sendo suspenso no espaço de maneira majestosa. Foi assim que eu vi e eu fui tocado de maneira especial por uma nova perspectiva a respeito de Deus, e eu decidi dar de vez a minha vida a Deus através de Jesus Cristo. Eu fiquei impressionado como Jesus, ele se importou e veio morar no planeta azul. É isso que ele diz. Sabe, ele teve esse privilégio de pegar um foguete, ir até a Lua e de lá olhar o pequeno planeta azul onde Jesus acabou morando por 33 anos. Nós não precisamos ir à Lua para ter essa experiência. Hoje mesmo, você pode dizer isso para Deus. Deus, basta olhar para o meu corpo e ver como as coisas funcionam. Olhar para as bênçãos do Senhor ao meu redor. O Senhor está constantemente dizendo que me ama. Olhar para a tua palavra, encontrar ali Jesus e a salvação. E aí me render ao Senhor, para que a minha vida seja agradável ao Senhor. Eu espero que isso te abençoe e te desafie também. Um abraço e até a próxima.